eu sou a professora Letícia e na aula de hoje aprenderemos sobre cálculo de áreas de triângulos. O objetivo da aula é determinar os elementos necessários para o cálculo das áreas de triângulo e também a relação entre a área do triângulo e do paralelogramo. Vamos verificar também como que calculamos áreas de losangos e trapézios. Esse último tópico não está no edital, mas nós podemos utilizar áreas de triângulos e retângulos e quadrados para calcular essas áreas. Então, às vezes, em algumas questões, eles utilizam essas formas geométricas para poder utilizar várias áreas de triângulos e quadrados juntos. Então, nós verificaremos também como que nós calculamos esse tipo de área. Primeiro, vamos para a área do triângulo. O triângulo é um polígono que tem 3 lados. E ele tem a base e a altura. Para calcular a área de um triângulo, eu também vou precisar da base e da altura. Só que lembre que a altura é sempre perpendicular à base. Então, a altura desse triângulo que a gente desenhou aqui é esse tracejado. Se a gente duplicar esse triângulo e encaixar um no outro, que figura que a gente obteve? Um paralelogramo. Então, a área do triângulo é a metade da área de um paralelogramo. E como que eu calculo a área de um paralelogramo? Base vezes altura. Então, a área do meu triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2, porque é a metade. Então, a fórmula para calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Bom, como visto anteriormente, nós precisamos da base e da altura. Entretanto, em um triângulo, qualquer um dos lados pode ser base. E cada uma dessas bases, cada um desses lados tem uma altura relativa. Cada base pode ter um valor e cada altura relativa também. Então, nós precisamos verificar o que é a altura. A altura é um segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com a base. A altura é sempre perpendicular à base. Então, eu preciso saber qual dos lados que eu vou considerar como base para poder verificar qual que é o valor, qual que é o tamanho da minha altura e qual segmento é a minha altura. Então, nesse caso aqui, eu expliquei para vocês, eu mostrei para vocês o mesmo triângulo e as 3 bases e as 3 alturas que eu posso ter. Eu posso ter essa altura, sendo que considerando esse lado como base. Eu posso ter essa altura considerando esse lado como base e essa altura considerando esse lado como base. Lembrando que a altura é o segmento de reta que forma 90 graus com a base, que é perpendicular à base. Temos umas observações. Triângulo obtusângulo. Nem sempre o meu triângulo vai ser desenhado dessa maneira que a gente viu anteriormente. Ele pode ser desenhado dessa maneira aqui. Ele é mais aberto, tá vendo? Que ele tem um ângulo que é bem aberto. Esse ângulo a gente classifica ele como obtuso. Então, o triângulo que tem um ângulo obtuso, ele é chamado de obtusângulo. É importante saber que, às vezes, eu tendo esse triângulo obtusângulo, eu posso considerar uma das alturas externas. O triângulo obtusângulo tem 2 alturas que são externas a ele. Eu vou ter uma outra altura aqui dentro. Eu vou ter uma outra altura aqui dentro. Um triângulo obtusângulo tem uma altura interna e 2 alturas externas. Então, em alguns exercícios, nós podemos considerar a altura do triângulo para o lado de fora, no lado exterior ao ângulo, ok? E a segunda observação é do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus.
Então, eu já tenho dois lados que são perpendiculares. Nesses casos, é mais fácil a gente considerar esses dois como base e altura. Eu posso considerar esse como base e esse altura, e eu não preciso ficar pensando em quanto vale as outras alturas ou outra base. É bom no triângulo retângulo sempre utilizar os lados que são perpendiculares como base e altura. Então tá. Sabendo disso, calcule as áreas dos triângulos abaixo. Ó, triângulo obtusângulo. O exercício já me mostrou a altura e a base, só que a altura está para o lado de fora. Não tem problema. Então, a área desse triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Quanto que vale minha base? 6. Quanto que vale minha altura? 7. E aí, a gente divide por 2. 6 vezes 7, 42, dividido por 2, 21 metros. 21 metros quadrados. Olha o nosso segundo exemplo. Já também foi fornecida a base e a altura. A área vai ser base vezes altura dividido por 2. Base, 12. Altura, 8 dividido por 2. 12 vezes 8, 96. Dividido por 2, dá 48 metros quadrados. Lembrem-se sempre da unidade de medida. A unidade de medida é muito importante. E aqui, ó, um triângulo retângulo. Eu já não vou mais procurar outra altura, outra base. Eu vou considerar os lados perpendiculares como base e altura. Base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 3 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6 metros quadrados. Certo? Essa é a fórmula e os elementos necessários para a gente calcular a área do triângulo. A área do triângulo é muito importante a gente lembrar que a área do triângulo é metade da área de um paralelogramo. Então, sempre vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, ou o exercício vai me fornecer ou eu vou conseguir descobrir qual é o valor da base e qual é o valor da altura, para a gente colocar e dividir por 2. Agora, vamos para a área do losango. Como eu disse, essa área não está no edital, mas temos alguns exercícios que consideram essa área para poder fazer alguns exercícios com essa figura para poder calcular a área. E por que eu estou colocando junto com a área do triângulo? É porque eu posso dividir a área do meu losango em 2 triângulos. Então, vamos lá. O que é um losango? Um losango também é um paralelogramo, mas a característica deles é que ele precisa ter todos os lados iguais, não importa os ângulos, somente que todos os lados sejam iguais. Então, aqui eu tenho o meu losango. A fórmula para eu calcular a área do losango é diagonal maior, essa diagonal grandona aqui, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Se você sabe o valor das diagonais, nós podemos multiplicar e dividir por 2. É importante saber que a gente pode calcular a área do losango dividindo ele em 2 triângulos e calcular a área dos 2 triângulos e depois somar. Então, vamos lá. Olha aqui essa questão. Colégio Militar de Belo Horizonte. A figura abaixo representa a bandeira do Brasil com medidas aproximadas e em metros. Qual a área da região escura? Você concorda comigo que a área da região escura é toda a área do meu retângulo grandão, menos a área do meu losango? Se eu tirar essa área verde, eu não vou ficar com a parte escura? Nós podemos resolver de 2 maneiras. Vamos primeiro resolver dividindo o meu losango em 2 triângulos. Aqui eu tenho um triângulo que eu tenho essa base, aqui é a base, e essa altura, ok?
Então vamos lá. A área, vou chamar de área total, que é a área da bandeira toda. A área total não é a área do retângulo? Base vezes altura. Qual que é a base? 20. A altura? 14. 280 metros quadrados. Essa é a minha área total. Agora a gente vai retirar a área do meu losango. Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular como se fosse 2 triângulos. Qual que é a base aqui? Não vai ser 20 menos o 2, menos o 2, menos os 2 que estão dos dois lados. Então, a minha base do meu triângulo vai ser 20 menos 4, que dá 16. Essa base aqui são 16 metros. E a minha altura do meu triângulo? Vamos lá. Tudo vale 14, mas eu tiro 2 e eu divido por 2, porque eu estou dividindo em 2 triângulos. Então, essa altura aqui, ó, daqui da pontinha até aqui embaixo seriam 7. Menos 2, 5. Minha base são 16 metros e minha altura, 5 metros. Vamos calcular a área do meu triângulo, então? Base vezes altura, dividindo por 2. 16 vezes 5 dá 16 vezes 5, 30, 5, 80. Então, a área do meu triângulo vale 40 metros quadrados. Só que eu tenho 2 triângulos iguais. Eu tenho 40 metros quadrados aqui e 40 metros quadrados aqui embaixo. A área que eu vou retirar é 40 mais 40, 80. Então, a área da minha parte escura é o total, que é o 280, menos os 80. 200 metros quadrados. Opa, não tá dando para enxergar aí, né? Deixa eu colocar mais para cá. 280 menos 80 dá 200 metros quadrados. Letra D. Certo? Nós podemos fazer dessa maneira. Se você se sentir mais confortável sempre utilizar a área dos triângulos, tudo bem. Mas com a fórmula que a gente já sabe, também fica fácil. Se você quiser utilizar, é bom. Então vamos lá, ó. Qual que é a diagonal menor? Essa aqui, que seria o 14 menos 2 menos 2. A minha diagonal menor são 10 metros. E qual que é a minha diagonal maior? Essa, 20 menos 2 menos 2, 16 metros. Então, qual que é a área do meu losango? Vou colocar aqui um desenho do losango. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Diagonal maior, 16. Diagonal menor, 10 dividido por 2. Dá 160 dividido por 2. A área do losango dá 80 metros quadrados. Então, eu tenho toda a área do meu retângulo menos a área do losango. A área da parte escura vai ser 280 menos 80, que dá 200 metros quadrados. Eu resolvi esse exercício para vocês para mostrar que área de losango cai em processos seletivos de colégio militar. Só que não é necessariamente calculado por área de losango. Vocês vão decidir qual que é a maneira mais fácil para vocês, calcular por triângulos ou calcular direto por losango. Vocês escolhem o que vocês ficarem mais confortáveis. Então vamos lá. Trapézio também é outra área que não é cobrada no nosso edital. Só que nós podemos dividir o trapézio em triângulos e retângulos. Então, assim, nós podemos saber a fórmula direto e calcular o trapézio por completo, ou nós podemos dividir em triângulos e retângulos, que também vai ficar de acordo com o que vocês se sentirem confortável. Trapézio já não é mais um paralelogramo. Trapézio é um quadrilátero que só possui um par de lados paralelos. Somente o de cima é paralelo com o de baixo, ou o da direita é paralelo com o da esquerda.
O trapézio sempre tem base maior, base menor e altura. E a forma de calcular a área do trapézio é somar o valor dessas duas áreas, multiplicar pela altura e dividir por 2. Nós podemos ter essa forma de trapézio. Nós temos vários desenhos de trapézio, mas podemos ter essa forma aqui em cima e essa forma aqui embaixo, que é o trapézio retângulo. Professora, e por que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2? Se eu desenhar um outro trapézio igual aqui, ó, invertido, vai virar um retângulo. Um retângulo que a base é a soma das duas bases e a altura. Só que esse retângulo tem dois trapézios, então vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, aqui também é importante saber que a gente pode dividir a área do trapézio em triângulos e retângulos porque fica mais fácil. Nós já sabemos a forma do triângulo e do retângulo. Basta dividir em vários triângulos e retângulos e ir somando tudo. Certo? Sabendo disso, calcule a área das figuras abaixo. Aqui eu não vou utilizar a fórmula, eu vou utilizar a divisão em triângulos e retângulos. Vou dividir esse meu losango em 2 triângulos. Triângulo 1 e triângulo 2, e eles são iguais. Então tá, essa minha diagonal menor era 12 e foi dividida por 2 e formou a altura do meu triângulo, 6. Então vamos lá, qual que vai ser a área do meu triângulo 1? Base vezes altura dividido por 2. Base, 24. Altura, 6. Dividido por 2. Vamos lá, 24 vezes 6. 24, 12, 144. 144 dividido por 2, 72 metros quadrados. Isso é a área de um triângulo. Eu tenho 2 iguais. Então, a área do meu losango inteiro vai ser 2 vezes os 72, que é os 144 metros quadrados. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos área 1. Vou chamar área 1 e área 1. Não, vou chamar de área 1 e área 2. Nós temos um triângulo, um outro triângulo que pode ser ou não igual e um retângulo. Então, vamos calcular as 3 áreas e somar para descobrir qual que é a área do meu trapézio? Vamos lá. Área do meu triângulo 1. Base, 1. Altura, 4. Dividido por 2. 2 metros quadrados. Área do meu triângulo 2. Base, 1. Altura, 4. Dividido por 2, que dá 2 metros quadrados. Agora, vamos para a nossa área 3. Base, 5. Altura, 4. 20 metros quadrados. A área 3 corresponde a um retângulo, somente base vezes altura. Agora, a área do trapézio todo vai ser do triângulo 1, do triângulo 2, mais a do retângulo. Isso são 24 metros quadrados. Professora, e se eu utilizasse a fórmula? Se você utilizasse a fórmula, também teria que dar o mesmo resultado. A área de um trapézio é base maior. A base maior, esse lado de cima vale 5, aqui embaixo também vale 5. E a base maior é 5, 1 e 1, 7. Mais base menor, 5, que é essa parte aqui de cima, vezes a altura, 4, dividido por 2. Fica 12 vezes 4 dividido por 2, que é a mesma coisa que 48 dividido por 2, 24. Reparem, nos exemplos de losango e nos exemplos de trapézio, se eu dividir por triângulos e depois somar, dá o mesmo valor da minha área utilizando a fórmula. E aí vocês decidam o que é melhor. Então, vamos para a hora da prática. Lembrem-se do nosso combinado.
pausem o vídeo e depois retornem para poder verificar a solução. Colégio Militar do Rio de Janeiro de 2024. Na malha quadriculada abaixo, onde cada quadradinho mede 1 centímetro quadrado, foram construídos 3 triângulos, nomeados DEF, esse DEF é o 1, o DGF é o triângulo 2 e o HIC, que é o triângulo 3. E identificados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente. Essa palavra respectivamente gosta muito de aparecer nas nossas provinhas. Respectivamente é na ordem. Então, na ordem que estava escrito os nomes dos meus triângulos, eu numerei como 1, 2 e 3 nessa ordem. Comparando as áreas desses triângulos com a área de um quadrado de 32 milímetros, é correto afirmar que... Vamos verificar nossas alternativas. A área do triângulo 1 é maior que a área do quadrado. A área do quadrado é igual à área do triângulo 2. A área do triângulo 3 é menor que a área do quadrado. O dobro da área do quadrado é maior que a soma das áreas dos triângulos 2 e 3. E o triplo da área do quadrado é menor que a soma das áreas dos triângulos 1, 2 e 3. Bom, nesse caso aqui, a gente vai ter que calcular todas as áreas. Vamos calcular todas as áreas que nós temos para depois verificar as nossas alternativas. Então, vamos lá. A área do meu triângulo 1. Base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base? 1, 2, 3, 4. Qual que é a altura? 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 2. 4 vezes 5 é 20. 20 dividido por 2, 10. A professora já estava falando na resposta final. E esse quadradinho é 1 centímetro quadrado. Então, essa minha área é em centímetro quadrado. Vamos para a área do triângulo 2. Base vezes altura dividido por 2. Base, 1, 2, 3, 4. Altura, é um triângulo obtusângulo. A minha altura está aqui do lado de fora. 1, 2, 3, 4, 5. E não tem problema. Então, vai ser 4 vezes 5 dividido por 2. 20 dividido por 2. 10 centímetros quadrados também. Agora, vamos ver essa área do meu triângulo 3. Esse meu triângulo 3 fica muito difícil de eu verificar quanto que vale a base e quanto que vale a altura. Porque não tem nenhum quadradinho definido ali. Então, a gente pode pensar em fazer esse retângulo aqui e ir retirando alguns outros triângulos que a gente consegue determinar as áreas para descobrir qual que é a área dele. Pegamos todo esse triângulo, todo esse retângulo. Vamos tirar essa área verde. Também vamos tirar essa área azul. E essa área aqui, amarela. Se eu retirar a área verde, azul e amarela do meu retângulo total que eu tinha ali, eu vou ter a área do meu triângulo 3, não vou? Então, vamos calcular todos esses para conseguir calcular a área do meu retângulo 3. Então, a área, vou chamar de área amarela. Amarela eu vou colocar com Y do inglês, porque azul é a mesma letra. Então, área amarela. Base vezes altura dividido por 2. Qual é a base? 1, 2. Qual que é a altura? 1, 2, 3. Base 2, altura 3 dividido por 2. 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3 centímetros quadrados. Agora, vamos para a área azul, que eu vou chamar de B de blue. Base vezes altura dividido por 2. Qual que é a nossa base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque vai até aqui no cantinho aqui, Até aqui no cantinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Base 6, altura. 1, 2, dividido por 2. 6 vezes 2, 12, dividido por 2, 6 centímetros quadrados.
Agora vamos para a área verde, que eu vou colocar G de green, porque eu já coloquei todo mundo com a letra da cor em inglês, então eu vou colocar ele também. Base vezes altura dividido por 2. Base, 1, 2, 3, 4. Altura, 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 2. 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, 10. 20 dividido por 2, 10. Certo? Centímetros quadrados. Agora vamos falar sobre a área do nosso quadrado. A área desse nosso quadrado não, desculpa, a área do nosso retângulo. Desse retângulo que tá aí por fora, que é o total. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5. Base vezes altura, que é 6 vezes 5, que é 30 centímetros quadrados. E a área do meu triângulo 3 é a área do retângulo menos a área do amarelo, menos a área do azul, menos a área do verde. Então, vamos lá. A área do retângulo, do triângulo 3, desculpa, é a área do retângulo, que é 30, menos a área do amarelo, que é 3, menos 6, menos 10. 30 menos 10, 20. 20 menos 6, 14. 14 menos 3, 11 centímetros quadrados. Então, eu calculei a área do meu triângulo 3, calculei a área do meu triângulo 2 e a área do meu triângulo 1. Além disso, ele pede para a gente comparar com a área de um quadrado de lado 32 milímetros. Só que tá tudo em centímetro. Para a gente comparar qual que é a regrinha, as unidades de medida devem estar na mesma... os nossos dados devem estar na mesma unidade de medida. Então, vamos transformar 32 milímetros em centímetros. Basta dividir por 10. E aí, o nosso lado do nosso quadrado, quando eu divido por 10, a minha vírgula anda uma casa para a esquerda. Vem parar aqui no meio. 3,2 centímetros é o lado do meu quadrado. E a área do meu quadrado vai ser 3,2 vezes 3,2. E aí é o que eu falei. Essa forma, essa conta, quem vai ensinar direitinho para vocês é a professora Anitta. Mas eu vou utilizar em alguns exercícios, então eu vou explicando aos poucos. Quando a gente multiplica números decimais, a gente esquece as vírgulas, que nem a gente fez na aula passada. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 4, 12, 10. E aí agora eu conto quantas casas decimais eu tenho em cada um dos meus fatores. E o meu resultado vai ter a quantidade que é a soma dessas quantidades de casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho outra casa decimal. 1 mais 1, 2. Então, meu resultado vai ter que ter duas casas decimais. 1, 2, eu venho aqui e coloco aqui no meio. Então, a área do meu quadrado é 10,24 centímetros quadrados. Certo? Então, vamos circular todos esses nossos valores e vamos ver. Item A, que já está aparecendo aí. A área do meu triângulo 1 é maior que a área do meu quadrado. Errado. Triângulo 1 é 10 e o quadrado é 10 e 24. A área do quadrado é igual à área do triângulo 2. Também está errado. A área do triângulo 3, que é 11, é menor que a área do quadrado. Também está errado, porque 11 não é menor que 10 e 24. O dobro da área do quadrado é maior que a soma das áreas dos triângulos 2 e 3. Primeiro, vamos lá. A área do quadrado, eu vou escrever ela aqui embaixo também, para ficar mais fácil da gente saber, é 10, quanto é que a gente calculou ela ali? 10,24 centímetros quadrados. Então, vamos lá. 10,24, ele fala que o dobro dessa área, vezes 2. 8,402
duas casas decimais, nenhuma casa decimal, o meu resultado fica 20 e 48. É o dobro da minha área. É maior que a soma das áreas dos triângulos 2 e 3. Somar 10 com 11, 21. 21 é maior que 20,48. Então, essa aqui está errada. O triplo da área do quadrado é menor que a soma das áreas dos triângulos 1, 2 e 3. Triplo. Agora, vamos lá. Vamos multiplicar essa área do nosso quadrado por 3. 10,24 vezes 3. 12, 6, 7, 0, 3. Duas casas decimais, duas casas decimais. Esse é o triplo. Agora, se a gente soma 10 mais 10, 20 mais 11, a área do quadrado, a área do triângulo 1, mais a área do triângulo 2, mais a área do triângulo 3, dá 31 centímetros quadrados. O triplo da área do quadrado é menor que a soma das áreas dos triângulos. Sim, ela é menor. Beleza? Vamos para o nosso último exercício da aula de hoje. Colégio Militar Dom Pedro II, 2024. A imagem mostra um lote retangular de lados 10, 15 e uma malha quadriculada e o esboço da área sombreada será ocupada pela construção de uma casa. Assim, qual será a área da casa em metros quadrados? Tá tudo em metro, então tudo que eu calcular aqui vai ser em metro. Eu posso dividir a área da minha casa, ó, no triângulo 1, no triângulo 2 e no meu retângulo 3. Agora eu vou calcular a área de cada um desses, somar tudo e descobrir qual que é a área total da minha casa. Área do triângulo 1. Base 1, 2. Altura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 6 dividido por 2 dá 12 dividido por 2, que dá 6 metros quadrados. Agora, a área do triângulo 2. Base vezes altura dividido por 2. Base 1, 2, 3, 4. Altura 1, 2. Então, vai ser 4 vezes 2 dividido por 2. 8 dividido por 2. A área do meu... Vamos colocar um pouco mais para cá. A área do meu triângulo 2 vai ser 4 metros quadrados. E a área do meu retângulo 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Base vezes altura, 11 vezes 6, 66. E a área da casa? Área 1 mais área 2 mais área 3. Área 1, 6. Área 2, 4. Mais área 3, 66. 6 mais 4, 10. 10 mais 66, 76. Letra B. Todo mundo entendeu? Espero que vocês consigam entender mesmo essas áreas de losango e trapézio. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Tchau, tchau. Até a próxima.